queridos amigos, uma boa tarde para todos aqueles que já estão conosco e que todos nós possamos estar envolvidos por Joana de Ângelis, já que hoje a nossa tarde vai ser preenchida com o estudo sobre o livro que nós estamos estudando, né, sobre Jesus e a atualidade, que é a coleção, faz parte da coleção psicológica de Joana de Ângelis, e esse é o primeiro livro, né, que começa toda essa coleção. E hoje nós vamos, então, estudar o capítulo 3, que é Jesus e Humanidade. Mas antes, vamos fazer a nossa prece para depois saudarmos os nossos companheiros e iniciarmos o nosso estudo. Então, nesse instante, que possamos rogar a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, que esteja conosco nesses momentos, que estaremos aqui relembrando os seus ensinamentos através de Joana de Ângelis, nos deixando envolver por esse amor maior que ele dedica, que emana do seu coração a todos nós. E que possamos realmente termos momentos de reflexão significantes para a nossa vida, já que estamos buscando a cada dia nos tornarmos melhores. Que possamos estar sob a sua luz, Jesus, e que nesse momento possamos dar início, né, ao nosso estudo da tarde. Graças a Deus. Então, queridos amigos, saudando a todos os companheiros, o nosso chat já está florido aqui, como sempre, nosso querido Lúcio Flávio, a Lina Calil, que sempre está conosco, Conceição Batista, Glória, Glorita querida, Patrícia de Cássia Campos, Lúcia Cerqueira, que mais? E todos aqueles que chegarem, que adentrarem o nosso estudo, que forem ver depois, né? Que possam ser envolvidos por essa luz, né? Conforme dissemos na prece, que emana de Jesus. Então, hoje nós vamos dar início ao nosso estudo do capítulo 3, que é, como nós falamos, Jesus e Humanidade, o capítulo 3 desse livro, Jesus e Atualidade. E nós, então, ficamos muito felizes porque falar de Jesus, falar sobre os comentários de Joana, os estudos de Joana, é sempre uma grande alegria. Então, hoje nós vamos estar colocando o nosso olhar, né, sobre toda essa trajetória de Jesus, aí nos trazendo os seus exemplos, os seus ensinamentos, a todos nós, irmãos em humanidade. Nós fomos lá no dicionário, só para a gente se inteirar, né, da essência dessa palavra, e humanidade, a gente sabe, quando a gente se refere à humanidade, nós nos referimos a todos os seres. É interessante que no dicionário, quando a gente vai buscar, né, no Google, ele diz, né, que é todos os seres humanos. Mas a gente, na visão espírita, nós sabemos que a humanidade compreende os seres, né, humanos encarnados e desencarnados. Então, é uma grande humanidade, a humanidade do planeta, né? A humanidade que Deus colocou como obra da sua criação para evoluirmos e caminharmos nesse grande caminho da evolução. E no nosso contexto de hoje, nós vamos refletir na questão humana de Jesus, na maneira bondosa, na benevolência com que Jesus tratava todos, né, com muita humanidade. E então Joana vai começar nos dizendo que Jesus, homem, né, no sentido Jesus encarnado, Jesus aqui no nosso mundo físico, ele é a lição de vida que aurimos no Evangelho. E ela completa dizendo como convite ao homem de se deificar.
né? Então, falar de Jesus pura e simplesmente como um espírito elevado, que nós sabemos que ele é, né, um espírito superior em relação a nós, um espírito puro, né? É muito pouco se nós formos levar em conta a enorme distância evolutiva entre Jesus e nós, né? Que ainda estamos no patamar de espíritos imperfeitos, ainda nesse processo de construção íntima e no processo evolutivo. Mas Jesus, como nós já dissemos, é o espírito mais perfeito que o mundo conheceu, que viveu entre nós, trazendo os seus exemplos de bondade, de benevolência e, como sempre, tratando a todos com muita humanidade, como Joana nos fala aqui, simbolizando um convite, né? Uma lição de vida para que nós possamos realmente estar nos humanizando. Ele nos convida a nos humanizar, a sermos mais humanos uns com os outros, já que partimos do ensinamento maior, né, de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o Evangelho de Jesus nos traz todos esses exemplos, né, de os seus ensinamentos, que é um convite a se deificar, como diz Joana, ou seja, a se divinizar, convidando o homem a se divinizar, sim, a olhar para o lado espiritual, a se elevar, a progredir, a evoluir, até, né, e a gente sabe que isso vai demorar séculos, milênios ou quem sabe eras, para que nós possamos chegar lá no patamar de espíritos puros, mas um dia chegaremos, né? Então, é um convite, todo esse convite de Jesus, esses ensinamentos, é um convite à plenitude, porque ele mesmo nos falou: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, não é possível nós entendermos Jesus apenas como sendo um homem que passou, né, pela terra, desencarnou e partiu. Não, Jesus continua presente na nossa vida, presente porque ele, conforme Emmanuel nos diz lá no livro A Caminho da Luz, né, ele pertence a uma comunidade de espíritos puros, que são aqueles eleitos pelo Senhor da vida, em cujas mãos se conservam essas rédeas diretoras da vida, de todas as coletividades planetárias, de todos os planetas. Então, é onde espíritos da elevação de Jesus, nós sabemos que têm a incumbência de serem co-criadores, de serem governantes, como Jesus é governante do nosso planeta Terra, né? Ele criou, ele desenvolveu através das condições que Deus colocou em suas mãos, e assim nós temos ele como esse governador, esse rei solar, né, que coopera com a criação. Então, Joana vem continuando a dizer para nós que, não havendo qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. Então, ele disse, né? Sede perfeitos, e ele nos deu condições de nos humanizarmos, estarmos nos humanizando, né? Através dos seus ensinamentos. Jesus não criou nenhuma doutrina, ele não veio ensinar nada além mais do que a lei de amor, que veio mudar o entendimento do homem a respeito de Deus, né? Como ele mesmo falou para nós: não vim modificar a lei, não vim destruir a lei, mas vim dar-lhe cumprimento, ou seja, através dos seus ensinamentos, dando condições ao homem, a todos nós, de se humanizar, principalmente quando ele traz aquele ensinamento maior, né? Fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse, nos mostrando aí que todos nós somos iguais, que temos os mesmos direitos e também os deveres uns para com os outros. Então, por isso, ele é o nosso modelo, né? E quando os espíritos perguntam para Kardec:
aliás, quando Kardec pergunta para os espíritos, né, qual seria o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, a resposta é aquela que todos nós sabemos. É a mais curtinha do Evangelho, do Livro dos Espíritos, que é simplesmente Jesus. Ele é o nosso modelo e ele deve ser o nosso norte. E nele devemos espelhar as nossas ações, seguir os seus exemplos. Aí muitos falam, né, podem pensar, mas eu não consigo. Nós ainda não conseguimos, mas estamos no processo. Realmente nós não conseguimos ainda expressar na nossa vida todos os ensinamentos de Jesus, nas nossas ações, nas nossas atitudes, mas nós estamos no processo, e esse processo é demorado. Joana fala que a construção do homem feliz é demorada. Então, nós estamos nesse construir, nessa construção. Boa tarde, Angelina Serpa, seja bem-vinda. Acho que é só ela que ainda nós não cumprimentamos. Então, seguindo aqui, né, a Joana continua nessa reflexão. No seu tempo, e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, de prepotência, de presunção, dominador, né? Dominador exterior, extorcegando, né? Ou seja, fragilizando, comprimindo, né? Todos aqueles dentro da sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Então, não pensemos nós que quando Jesus trouxe a lei de amor, quando ele fala lá naquele momento no Sermão do Monte, né, que devíamos amar uns aos outros, que o primeiro mandamento era esse, amar ao nosso próximo como a nós mesmos, perdoar os inimigos, amar os inimigos, perdoar as ofensas, 7 vezes, e Pedro pergunta para ele, cada ofensa, Senhor, é cada ofensa. Então, significando para nós que é perdoar infinitamente. Então, não pensemos nós que isso foi fácil para aquele povo ouvir essas diretrizes de Jesus. Aquele povo que estava acostumado a reagir, a não perdoar, né? A lei ali que reinava era o olho por olho, dente por dente. E hoje as nossas dificuldades são muito diferentes? Não. As nossas dificuldades ainda têm muita semelhança nos nossos dias. Ao tempo de Moisés, as leis tinham que ser rígidas, porque a gente sabe que era um período que a humanidade estava desenvolvendo, né? Saindo da infância espiritual para se humanizar aos poucos, para se aprender a estar convivendo uns com os outros, a olhar esse próximo, a entender que não estamos sozinhos. Mas era um período de muita dificuldade, né? Espíritos primitivos, rudimentares. E o que imperava ali era o quê? Justamente o que Joana está nos dizendo. A violência, a prepotência, a presunção por parte dos poderosos, que, como ela diz, estorcegando, esmagando, né, aqueles fracos e oprimidos nos seus conflitos, nas suas fragilidades, né, na sua perecibilidade, na sua pequenez. E Jesus veio, então, agitar, ele veio mexer com essas consciências. E por isso Joana nos diz, após os seus exemplos, surgiu um homem diferente, humilde, simples, submisso, na sua perenidade espiritual. Por quê? Porque aos poucos nós estamos tendo esse contato com o ensinamento de Jesus através dos seus exemplos, isso até hoje nós continuamos nesse processo, né? Não aconteceu isso lá e ficou tudo bem. O processo continua, a evolução continua. E nós sabemos que, através desses ensinamentos, nós vamos nos humanizando uns com os outros, na convivência, porque a gente sabe que é nessa convivência que nós vamos fazer com que um dia
possamos ser fraternos uns com os outros, a fraternidade possa reinar, né? Então, após os exemplos que Jesus nos deixou, o homem tem a possibilidade de se reconhecer humilde, pequenino, né? E se coloca submisso e, ao mesmo tempo, forte, porque ele sabe que ele tem uma resistência moral. O próprio Jesus nos falou, né? Eu venci o mundo, nos dando esse entendimento de luta, de resistência, de estarmos à frente das nossas dificuldades, sempre buscando nos melhorar. E isso nos leva a recordar os encontros de Jesus. Por exemplo, quando ele se encontra com Zaqueu, aquele homem que era detestado por todos, que tinha muitos defeitos morais. O outro encontro importante, aquele doutor da lei que quis saber, a mensagem de Jesus toca tanto seu coração, que a sua pergunta foi qual? Senhor, quem é o meu próximo? E aí Jesus conta, né, aquela parábola linda que acredito que o mundo todo conhece, a parábola do samaritano. Então, por isso, a gente vê que Jesus veio agitar as consciências. Ele veio nos trazer mesmo essas inquietações no nosso interior em relação àquela época, né, aqueles costumes da época, que mesmo aqueles que seguiam ali Jesus, que eram os poderosos, né, estavam sempre onde Jesus estava, eles estavam também querendo ter algum motivo para condená-lo, para desmascará-lo, né? E Jesus tinha sempre uma resposta que levava o indivíduo a pensar, né? A gente lembra, por exemplo, quando perguntam para ele sobre o pagamento dos impostos, o que Jesus responde? O que diz a lei? Então, Jesus responde com uma outra pergunta, nos ensinando a refletir, nos ensinando a olhar por outro ângulo, né? Então, essas lições realmente elas ficaram, estão aí para o homem cada vez mais que for amadurecendo estar buscando. Então, ela continua dizendo que enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos, sistemas de doutrina, ele, Jesus, sustentou no amor os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Mostrando aí que só através do amor, né, é possível nós nos humanizarmos, olharmos o outro como irmão, como o olhar do samaritano, aquele homem que ele não conhecia, que passou ali, que ele olhou e que ele foi em socorro, sem perguntar quem era, sem perguntar a raça, nem perguntar a sua cultura, nem perguntar o porquê, mas simplesmente ele ajudou. E lá no Evangelho, no capítulo 3, nós vamos ver que toda a moral de Jesus, né, está escrito lá, Kardec coloca isso, toda a moral de Jesus se resume em quê? Na prática do amor e da caridade, no combate do orgulho e do egoísmo, porque são esses dois elementos os causadores de todas as mazelas. Foram esses elementos que conduziram Jesus à cruz. Foram esses elementos que não deixaram com que, naquela época, talvez nós, muitos de nós estivéssemos lá, não visse Jesus como nós vemos hoje, né? Então, isso tudo está aí para nós estarmos hoje assimilando com outro olhar através da bênção da reencarnação. E por isso nós dizemos que Jesus é um revolucionário, né, das nossas almas, porque ele veio desbravar as nossas consciências, mas utilizando a única ferramenta, que é o amor, né? A única ferramenta que Jesus se utilizou o tempo todo foi o amor. Ele jamais humilhou alguém, ele falou com autoridade, né? Mas jamais humilhou alguém, jamais colocou alguém para se sentir inferior, né? Então, Joana vem continuando aqui, dizendo: não se utilizou de sofismas, né?
nem de silogismos, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Qual foi o elemento que Jesus usou na sua palavra? A simplicidade, né? Não usou de sofismas, não usou de engodo, não usou nada para enganar, né? Nada para estar iludindo. Ele foi verdadeiro, simples, trazendo a sua verdade num contexto muito simples. E ela diz: tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que o revestem, né? Então, a gente vê aí, né, que qual foi a metodologia que Jesus utilizou o tempo todo. Ele se utilizava das parábolas, dos exemplos simples da natureza, né? Porque eram as sementes que ele queria lançar na terra fértil de cada coração que ali estava, aquele povo humilde, sofrido, né? Que era invisível, porque naquela época existia a riqueza, que eram os poderosos, e a pobreza. Então, os invisíveis, eles eram simplesmente invisíveis, ignorados, né? E Jesus vem falar para esse povo. Ele falou para esse povo: bem-aventurados aflitos, né? Bem-aventurados pobres de espírito. Então, Jesus se utiliza dos mecanismos do amor para chegar a cada coração e despertar esse entendimento da ideia que ele queria passar, né? De forma assim indireta, mas muito envolvente, porque todas as questões que Jesus lançava, seja da rede, seja dos peixes, seja quando ele fala sobre a fé, né, do grão de mostarda, todas as vezes os discípulos causavam alguma inquietação, tanto que sempre depois das suas conversas, Jesus ia esclarecer as suas dúvidas, né? E as parábolas, para hoje, nós temos elas aí atualíssimas. Quantos de nós temos que nos debruçar, né, para estudarmos, para podermos estar extraindo ali o entendimento. E sempre que nós nos reportamos ou retornamos lá ao ensino das parábolas, nós vamos ver um ensinamento que às vezes a gente pensa assim: ué, mas eu não tinha visto isso. Eu nunca pensei dessa forma. Então, por isso que Joana diz, né, que tudo aquilo que Jesus se referiu naquela época, hoje se faz presente aí nos nossos dias, né? Num contexto diferente, mas o ensinamento se aplica às mesmas circunstâncias, né? Então, a Lina coloca aqui, né? E Jesus nos mostrou o caminho, a verdade, a verdadeira vida. Sim, ele venceu o mundo e a nós e queremos vencer a nós mesmos. Nós queremos vencer a nós mesmos. E ele disse isso, né? No mundo tereis aflição, tereis aflições. Aí ele completa essa frase, né? Mas tem de bom ânimo. Tem uma condição aí, né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, como Jesus é o nosso exemplo, nós temos que nos amparar nesses ensinamentos, para que possamos, aos poucos, enquanto estamos nessa construção, através do nosso esforço, o nosso desejo de nos tornarmos melhores, realmente nós estarmos nos modificando, estarmos agindo de uma maneira melhor, né? E a Conceição também diz que somos hoje os mesmos que ontem, sim, que negaram Jesus. Aproveitemos essa oportunidade. E agora sigamos-los, né? É isso mesmo, Conceição. Muitos de nós estávamos lá preferindo Jesus, preferindo Barrabás a Jesus, né? E hoje nós estamos aqui querendo aprender os ensinamentos de Jesus. Veja a paciência de Jesus, a humanidade de Jesus, reconhecendo que nós somos espíritos imortais, que cada um tem o seu tempo, né? Assim como a semente. Cada um de nós vamos
desabrochar no nosso tempo. A Lina também coloca aqui mais em cima que Deus conhece os nossos corações, onde moram as nossas fragilidades e imperfeições, e também nossos esforços em domá-las. Sim, Deus conhece as nossas intenções, né, Lina? E isso é o que vale o nosso coração, o nosso íntimo. Às vezes a gente se sente mesmo fragilizado. Diante de uma situação, a gente não consegue aquele êxito que nós gostaríamos de conseguir, mas a gente tentou, a gente sabe que podemos errar, mas podemos continuar nos corrigindo. Até a Joana fala isso mesmo numa das suas obras. Então, ela diz: exige-te o direito de corrigir-te. Então, a gente sabe que errar, a gente erra, mas nós vamos errando, acertando, até não errarmos mais, né? Então, continuando aqui, a nossa página, né? Então a Joana continua, utilizou-se, né? Jesus utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé. Olha quando ele pega aquele exemplo da mostarda, né? E a gente fica olhando aquela sementinha que é a menor que existe, uma das menores, eu creio, né? E, no entanto, é uma árvore frondosíssima. Então, ele pega o exemplo mostrando a essência. A semente é pequena, mas olha o resultado dela, uma árvore enorme. Então, ele recorre às redes de pesca, né? E aos peixes, separando aqueles peixes, os bons dos maus, né? Então, e aí ele vem nos deixando esses exemplos que Joana nos diz, imperecíveis exemplos de trabalho, porque é através do trabalho que nós vamos, né, executando essa construção de nós mesmos. Vamos aprendendo a perceber as nossas dificuldades, as nossas limitações, aonde eu estou mais frágil, aonde eu posso melhorar. E a semente, diz Joana, a semente caindo em diversos tipos de solo para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz, né? Eu sou a luz do mundo, pólen de luz da sua palavra. Então a gente vê aí que cada um de nós é um tipo de solo aonde essa semente vai germinar um dia. A gente viu que até aquelas que nascem no pedregulho, o sol resseca, mas algumas delas, elas conseguem, né? Se ela tiver um pouquinho de terra, um pouquinho de chuva, ela vai conseguir germinar. E é isso que a gente tem que pensar. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua condição espiritual para estar desenvolvendo essas potências maiores que nós trazemos dentro de nós. Vejamos aí quantas lições nós podemos colher, né, do cotidiano daquele povo, daquela época. E que hoje, conforme dissemos, ainda nos debruçamos para aprofundar o nosso entendimento, para beber dessa fonte onde nós sempre estaremos extraindo ensinamentos novos, né? Então, continuando aqui, né? O Sermão da Montanha, Joana diz, que inverteu o convencional, aquilo que todo mundo conhecia e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente ao invés do triunfador arbitrário. Olha aí o que nós já tínhamos falado, né? Jesus ali, quando ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os aflitos. Então, ele está falando para aqueles corações que estavam ali sedentos da cura, da alimentação, porque eram muito pobres, passavam fome, os impostos eram tão altos que muitos não tinham direito o que comer, como se alimentar. As famílias eram muito grandes e a obsessão era muito comum naquela época, os problemas, os aleijões, né? As situações precárias de vida na pobreza, na miséria. Então, Jesus exalta essas vidas, essas vítimas inocentes, ao invés de falar para os poderosos, porque eles também deveriam estar ali, né?
Lucas e Mateus falam que tinham várias multidões. E a gente vai entender que, se tinha várias multidões, tinham vários grupos, até de classes sociais diferentes. Mas a pobreza imperava. E Jesus consegue falar no íntimo daquelas criaturas, levantando a sua autoestima. Né? Quando ele fala, vós sois deuses, né? Vós sois o sal da terra, mostrando que cada um de nós tem as suas potências interiores, tem as suas sementes divinas dentro de si. Então, a Joana continua, né? O esfaimado de justiça, né? Ela está dizendo aqui, quem Jesus exaltou, ele exaltou os pequeninos em vez de exaltar aqueles triunfadores arbitrários, o esfaimado de justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto, aquele que tinha muito, o ocioso, o dilapidador dos dons divinos. Então, a gente vê, né, quanta coisa nós podemos estar colhendo nesses subsídios que Joana nos leva a pensar. E nós vamos, então, continuando aqui, né? E nos lembramos que Amélia Rodrigues, ela fala lá num dos seus livros sobre, aliás, Primícias do Reino, ela vai falar, né? Ela chama o Bem-aventurados, o Sermão do Monte, de excelso canto, porque, na verdade, Jesus recita esse canto maior, né? Que muitos dizem que é um poema de amor, diante da profundidade moral que o Sermão da Montanha traz, né? E se nós formos lembrar um pouquinho o que Gandhi sempre nos deixou aí de memórias, né? É dito em muitas literaturas que ele diz que, se nada ficasse, se a literatura que existisse no mundo fosse destruída, se ficasse só o Sermão da Montanha, seria aquela bastaria para que servisse de regra de conduta para toda a humanidade. Então, é muito lindo esses ensinamentos de Jesus referente à montanha, né? Nós falamos ainda há pouco sobre a questão do subir ou descer, né? Lucas diz que Jesus subiu a montanha, Mateus diz que desceu. Não importa, o importante é nós vermos que essa montanha tem um símbolo, né? Que representa os obstáculos que nós precisamos de avançar na nossa caminhada evolutiva. E continuando, então, ela diz, Jesus é o personagem histórico, é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. A gente começa a ver, né, que nunca ninguém falou como Jesus, né? Ele se identificava com as dores da alma dos homens. Nunca ninguém falou com tanta humanidade. Pode ter ter tido a mesma intenção, mas a expressão de Jesus é diferente, né? Então, todo o seu ministério de Joana é feito de humanização, procurando erguer aquele ser imortal, né, como ser espiritual. E aí nós colocamos esse quadrinho porque a gente sabe, né, que dentro desse quadro evolutivo, ela fala que erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Então a gente sabe que a gente partiu daqui, ó, da animalidade, né, dos instintos primitivos, e nós estamos fadados, ou seja, a lei de perfeição, né? Estamos fadados a chegar na angelitude. Como dissemos no início, pode levar eras, pode levar milênios, mas nós chegaremos lá, nos tornaremos espíritos puros um dia. O importante não é chegar lá, entendermos que nós queremos, é lógico que a gente quer chegar, né, à plenitude, mas esse caminhar, o quanto nós estamos, né, aprendendo. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a materialidade, né, quando a gente está envolvido pela animalidade, a influência, né, que a gente sabe que estamos, todo esse quadrinho que está em cor pastel está nos dizendo o período que nós estamos envolvidos
na materialidade, sendo influenciados pela lei de causa, de efeito, trazendo a ignorância do conhecimento, a irresponsabilidade, né? Porque estamos burilando o instinto. Em compensação, estamos fadados à espiritualidade, a nos humanizarmos, à influência da lei de amor que Jesus veio nos trazer, né? Através do conhecimento, aprendendo a ter responsabilidade nas nossas atitudes, até chegarmos lá na sabedoria, né? Atingindo a razão, através do amor consciente daquilo que nós somos, né? Seres espirituais que somos. Então, é muito lindo esse caminho evolutivo a que estamos fadados, né? Então, Joana vem nos lembrando, né, que o homem, igualmente é o homem que mais se identifica com Deus, né? Nunca se lhe refere a Deus, se refere a Deus como se estivesse distante dele, ou que fosse algo temível, né? Que fosse desconhecido. Jesus, ao apresentar Deus ao povo lá de Israel, Jesus exalta o que? A paternidade divina. Né? Ele passa a orientar as criaturas, a confortar seus corações, informando ali para aqueles que entendiam Deus como aquele Deus que era temido, né? Que castigava, que barganhava. Então, ele vem mostrar que Deus é Pai. Aquele Deus que, então, era temido passa a ser entendido como um Deus de amor. Né? Isso é maravilhoso, e tudo isso porque Jesus esteve entre nós. Né? E quando ele fala, eu e o Pai somos um, mostrando essa unidade de pensamentos, né? Mostrando que ele estava num patamar de tanta evolução que ele compreendia o pensamento, né, de Deus, a expressão do pensamento, dessa sabedoria, essa inteligência suprema. Então, ele apresenta Deus para nós, né, para o homem, em forma de amor. Deus é amor. João até fala assim, né, se expressa assim. Aquele Deus amável, conhecido, próximo das criaturas, porque Deus não está lá num lugar circunscrito, com aquele cajado, com aquela barba branca, escolhendo um lugar de castigo para um dos seus filhos e um lugar de privilégios e felicidade para outro. Não. Deus, ele reconhece todos nós como filhos. Então, Jesus apresenta Deus como bom, justo e misericordioso. E naquele momento, né, como o irmão X fala lá no Boa Nova, quando Simão Pedro, né, comovido pelas palavras de Jesus, diz para ele, Senhor, ensina-nos a orar. Então, ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, trazendo Deus para bem pertinho de nós, né? Dizendo, Pai Nosso que estás nos céus. Então, é de uma beleza muito grande, de um amor muito grande, de uma humanidade muito grande que Jesus vem falar aos nossos corações. E aí, Joana diz, né, que ele reformula todo esse conceito, o conceito que tinha ali, né, de Deus, que era tido como aquele Deus, né, que castigava, Deus que trazia a sua ira para o povo, né, que manifestava a sua ira. Então, ele vai reformular todo esse conceito mosaico, porque isso veio lá da lei de Moisés, né, e atualiza para nós em termos de conquista, aproximando os homens dele, pela razão simples de ele estar sempre próximo dos indivíduos que se recusam a doar-se-lhe em amor. Por isso que ele fala, né, amar ao próximo e a Deus, né, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, para a gente amar ao próximo, nós temos que amar a Deus, não temer a Deus. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele é o Criador, ele é a força maior, ele é o dom supremo, né?
e nós temos que amar e não temê-lo, porque ele nos ama a todos como filhos. E como filhos, ele não castiga, ele ama, ele nos ama com igualdade, porém ele é justo, né? Ele mantém uma justiça que, através das nossas próprias consciências, nós sabemos que nós seremos, né, acusados, primeiramente, pelo juiz interno, que é o nosso árbitro maior que temos dentro de nós. Então, Jesus se refere ao reino, Joana diz, não o adorna de quimeras, nem o torna pavoroso, porque esse reino ele era ambicionado por muitos, né? Quando fosse quando desencarnasse, ter um reino, ter um lugar especial no céu. E Jesus coloca esse reino bem diferente daquela maneira que foi criada ali, né? Por aquela cultura, por aqueles deuses que eram adorados. Então, eles colocam o reino, ele disse, né, que vim fundar o reino de Deus no coração do homem. E não adorna esse reino de poder e de glória, nem torna pavoroso. Antes desperta no coração, né, o anseio, o anelo, o anseio de nós conseguirmos construir esse reino na nossa realidade, na transcendência em que se reveste. A gente sabe que construir um reino dentro de nós é construir as virtudes, é adquirir as virtudes, é vivermos nos passos de Jesus, digamos assim, né? Então, e a gente sabe que uma grande parte da humanidade, como nós falamos, né, no reino de Deus que devemos construir dentro de nós, pode pensar que isso é uma utopia, né? Grande parte da humanidade ainda não entende que reino é esse que Jesus veio fundar, né? Então, ele fala, meu reino não é deste mundo. Ele não diz que não tem um reino, ele tem um reino, mas um reino que não é num lugar circunscrito, como nós já pensamos há muito tempo atrás, né? Nós entendemos hoje que é um reino que nós vamos construir, um reino de felicidade dentro de nós, quando cumprimos com o nosso dever, quando aprendemos a lição, quando aproveitamos a lição em nossas vidas. Então, esse é o reino que Jesus veio construir. Então, nós entendemos aí, né, que Jesus é essa autoridade maior que esteve conosco, que está conosco e que foi designado por Deus, graças à perfeição que ele alcançou, que foi conquistada, certamente, para dirigir a humanidade nessa caminhada evolutiva. Então, ele é o nosso guia, o nosso modelo, é aquele com quem nós podemos contar a todas as horas, porque ele não está lá na cruz, ele está próximo de nós. E nós podemos orar a Jesus, os seus trabalhadores farão com que os nossos pedidos cheguem, dependendo das nossas intenções e o que vai no nosso coração, né? E nos orienta a nos libertarmos da ignorância, do apego às coisas materiais, como nós nos apegamos às coisas materiais, né? As simples situações, nós achamos que nós somos dono daquilo, nós somos responsáveis. Então, esse apego, Jesus veio nos mostrar que nada disso terá valor. Terá valor são aqueles verdadeiros tesouros que nós vamos construir através das nossas atitudes sinceras, né? Então, Joana diz que Jesus nega o mundo sem o mal dizer. Como Jesus nega o mundo? Porque as coisas, né, que ele ensina não tem nada a ver com esse mundo material. Jesus falou o tempo todo da vida futura, mas ele nega o mundo, dizendo para nós que o meu reino ainda não é deste mundo, porque nós não estamos prontos, sem maldizer esse momento que nós estamos vivendo. Ele sabe das nossas dificuldades e abençoa-nos a cada dia, né? Como Joana diz, abençoando-os nas maravilhosas paisagens nas quais atende a dor e deixa-se mergulhar em meditações profundas sob o faiscar das estrelas luminíferas do infinito. Muita poesia, né, Joana traz aqui para nós, mas a gente vai entendendo
Ele não nega o mundo, porque o reino dele não é daqui, mas ele nos abençoa, porque nós estamos no caminho, nós estamos nesse caminhar, da mesma forma que Pedro esteve lá, né? A gente lembra de Pedro, aquele discípulo, quando Jesus convida ele para ser pescador de almas. Como é que era Pedro, né? E no trajeto todo, né, ele fez muitas coisas parecidas com as nossas atitudes, mas quando ele chega lá, junto de Paulo, enfrentando aquelas dificuldades, até mesmo os dois lá para se harmonizarem, né? Quando ele vence todos aqueles obstáculos, Pedro, Simão Pedro, se transforma num verdadeiro diamante, não é? Ele dá essa guinada. Então, por isso, Jesus nos abençoa, que ele sabe das nossas dificuldades. Então, a Joana nos diz aqui, nós colocamos essa referência, aliás, deixa eu voltar aqui, que foi sem querer, né? Jesus é essa nova era, quando ela diz Jesus na humanidade, significa a luz que aquece e clareia. Jesus é a nova era, está aí no Evangelho, né? Pelo espírito israelita, quando ele traz aquela mensagem linda no capítulo A Nova Era, dizendo para nós que o Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, que deve renovar o mundo. Nós vemos, meus irmãos, que a gente está nesse caminhar e ainda não entendemos a mensagem de Jesus, né? Ainda não entendemos, mas os espíritos são incansáveis. Jesus tem uma paciência incrível, né? Conosco. Ele sabe das nossas limitações, ele sabe dos nossos anseios. Então, é uma nova era trazida aí pelo Consolador Prometido, que vem desvendar, que vem trazer para nós essa luz. Eu sou a luz do mundo, que ao mesmo tempo que aquece os nossos corações, clareia os nossos caminhos. De que forma? Porque Jesus é a solução para todos aqueles intrincados problemas, né? Nós ficamos olhando para a nossa realidade hoje e vemos aí as pessoas enfrentando momentos de dores, momentos de perdas, guerras, fome, né? E nós começamos a pensar, a refletir, né? Começamos a estar nesse despertar de cada um de nós que entendemos o chamado para rever todos esses ensinamentos e percebermos se nós realmente estamos atentos aos, aos ensinamentos de Jesus. Então, passando aqui, né? Aí Joana vem fazendo um fechamento, né? Dizendo para nós: se te deixaste fossilar, fossilar é estagnar, né? Se te deixaste fossilar por doutrinas ortodoxas que pretendem nele, em Jesus, ter o seu fundador, renasce e busca-o agora. Quer dizer, se nós perdemos tempo na nossa caminhada, ainda é tempo. Renasce. Busca Jesus na multidão ou no silêncio da reflexão, fazendo uma releitura das suas palavras, despidas das interpretações forjadas. E aí a gente lembra, né, desse convite maior de Jesus, que está aí nos nossos ouvidos: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, né? Ainda tem um trecho aí: tomai sobre vós o meu jugo. Então, nós colocamos aqui ele reduzido, porque o meu jugo é suave. O jugo é a mensagem de Jesus. E o meu fardo é leve. Jesus vem dissipar as nossas dores, vem mostrar para nós que a vida é imortal, que o importante é nós estarmos semeando agora para a vida imortal, para a vida futura. Então, a Joana continua: se te deixaste, se decepcionaste com aqueles que se dizem servidores dele, mas não lhe vivem os exemplos, isso não acontece conosco? A gente se decepciona com as pessoas: poxa, fulano, né, que estuda tanto, que faz palestra, que tem uma vida exemplar perante todos, né, cometeu esse equívoco. Então, a gente, o que Joana vem dizer? Ouvida-os, esquece-os.
seguindo na sua simplicidade, segue Jesus na sua simplicidade, atende o seu convite, o convite que ele nos endereça. Até agora, ela nos diz, e estão no conteúdo das suas mensagens, ainda vivas, quão ignoradas. Então, a gente sabe que hoje o homem chegou à Lua, mas ainda não conseguiu entender Jesus, porque ele ainda está desatento, né? Então, é preciso nós estarmos refletindo mesmo nesses convites de Jesus, trazendo Jesus para bem perto de nós, ouvindo a sua mensagem, ouvindo esse vinde a mim, que vem calar tão fundo aos nossos corações. A gente se emociona ao ler esse capítulo 6 do Evangelho, né? E isso está lá em Mateus, no capítulo 2, 28 a 30. Então, a Joana vai terminar aqui para nós dizendo o seguinte: se não lhe sentiste o calor, quer dizer, se a gente não conseguiu sentir esse calor que Jesus emana para nós, rompe o frio da tua indiferença. Olha só que apelo, né? Se não conseguiu, se a gente ainda está impermeável à mensagem de Jesus, vamos trabalhar a nossa indiferença, vamos trabalhar os nossos sentimentos, faze-te um pouco imparcial, sem reações adrede estabelecidas, quer dizer, sem preconceito, sem pré-ideias estabelecidas, facultando Jesus a penetrar-lhe o coração e a mente. Nós temos que fazer esse cenário, propiciar esse cenário para ter Jesus na nossa mente, no nosso coração, e é por isso a nossa dificuldade ainda em exemplificar os seus ensinamentos. Então, ela diz, na tua condição humana, necessitas dele, a fim de cresceres, saindo dos teus limites para o infinito do seu amor. Então, na nossa condição pequena de espíritos imperfeitos, de quem mais nós necessitamos é de Jesus, para podermos crescer, para podermos limpar a nossa mente dos preconceitos, limpar a nossa mente do nosso orgulho, que nos atrapalha tanto, da nossa vaidade, né? Então, Jesus veio ao homem para humanizá-lo, sem dúvida. E está aí, todos os seus ensinamentos. E aí ela deixa a última frase, dizendo para nós o que nós devemos fazer. Cabe-te, quer dizer, cabe a nós agora, esquecer por momentos da nossa pequenez, né, e receber Jesus. Vamos esquecer que nós estamos distantes dele, que a nossa distância é muito grande. Vamos receber esse meigo amigo nos nossos corações. E assim, cristificando-te. Né? Achamos muito interessante esse verbete, né? Esse verbo, cristificar. Então, a gente foi até olhar o que vem a ser isso, né? Cristificar é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, amar Jesus. E para nós amarmos Jesus, na nossa alma, no nosso íntimo, é preciso viver os seus ensinamentos. Não tem outro caminho. Por isso, ele nos disse lá, quando ele lava os pés de Pedro, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Né? Então, essa é a condição. Se nós amarmos Jesus, nós vamos conseguir guardar os mandamentos. Nós vamos conseguir caminhar um dia assim como Jesus caminhou. Então, meus amigos, a mensagem de Joana é muito linda, né? Eu me sinto muito honrada de estudar essa mensagem. E vamos conhecer melhor esse Jesus amigos, vamos plasmá-lo em nossa mente. E para isso, né, nós temos que amá-lo, nós temos que sentir, porque o Evangelho de Jesus nós temos que conhecer, nós temos que refletir e nós temos que sentir tudo isso para nós realmente estarmos vivenciando esse ensinamento. Então, nós temos aqui alguns comentários, né? Nós temos 5 minutos, o Lúcio está aqui nos bastidores, se ele quiser falar alguma coisa. Deixa eu ver aqui, enquanto o Lúcio não
coloca, a Lina diz, né? Sim, Thelma, quanta paciência Jesus nos oferece. Observo sempre as situações e busco me conduzir cada vez mais com paciência que todos merecem. A gente sabe, Lina, da nossa dificuldade, né? De praticar essas virtudes ainda distantes, difíceis. A gente tem momentos que a gente consegue, outros momentos a gente retorna lá, né, ao erro, mas nós não podemos desanimar de nós. Se nós, quem é que vai, né, fazer o trabalho? Então, a gente tem que estarmos de pé, né, conforme os discípulos nos dizem. Acho que é Paulo fala, né? Mesmo com os joelhos desconjuntados, mas que nós estejamos de pé. É difícil a caminhada? É difícil. Temos problemas? Temos. Ficamos desanimados? Ficamos. Temos dificuldades na convivência dentro do lar? Temos. Temos dificuldade com os amigos, os trabalhadores que estão no caminho conosco? Temos. Mas nós podemos lembrar que Jesus nos disse, né? Conforme nós já dissemos aqui, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, nós não podemos esquecer desse complemento. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, era isso que nós trouxemos. E que mais? Acho que vocês estão só comentando, agradecendo, né? Graças a Deus, conseguimos passar o que nós estudamos. E a Elo diz que muito esclarecedor, que bom, que nós possamos fazer uso, né, Elo? Que é a parte mais difícil, né? Nós utilizarmos na nossa vida. Não sendo piegas, né? Mas eu acho que o melhor modo, e o Lúcio pode até concordar ou não, eu acho que o melhor modo de nós exercitarmos esses ensinamentos, que nós a cada dia vamos tendo mais responsabilidade, porque é o peso de conhecimento que a gente vai tendo, né? É nós estarmos sempre na oração, sendo sinceros e fazendo aquele trabalho que Santo Agostinho nos disse, né? Lá na questão 919, o autoconhecimento, nos avaliando as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas intenções, e conversando com Jesus. Eu já disse isso aqui várias vezes. Nós precisamos de conversar com Jesus, falar com Ele, como a gente fala com um amigo, né? E é isso. Ele é um amigo, né, Thelma? Ele é o amigo de todas as Ele é um horas. amigo. Essa lição de hoje é tão linda. É linda E esse, demais. e esse finalzinho aí que a Joana coloca para a gente, né? Que ele veio nos humanizar. Humanizar. Sabe o que me lembra, Thelma? Aquele estrofe daquela música Senhor das Estrelas, né? É Quando verdade. coloca o que divisam esses olhos límpidos que revelam os céus na terra e anjos Linda nas demais essa trevas. música, linda, é. No, Senhor das o que Estrelas. plasmaram essas mãos perfeitas? Olha só. Que elevam os caídos e curam feridas. Gente, foi lindo, viu, Théo? Eu estou Bom, eu aqui. só tenho a agradecer a Joana, ao Espiritismo Net, essa oportunidade que a gente tem de debruçar sobre esses ensinamentos, né? Cientes da responsabilidade, porque a gente não está falando só aqui para quatro paredes, nós estamos falando para inúmeras pessoas, mas Deus sabe das nossas intenções, dos nossos desejos, né? E acredito que todos nós que adentramos a sala Espiritismo Net para assistir um estudo, para estarmos comentando, eu acho que quando a gente comenta é porque tocou o nosso sentimento, né? E se tocou o sentimento, nós estamos no processo do aprendizado, né? Então eu só tenho a agradecer, tá? Vocês todos que estão aí pacientemente comentando, muito bom, e que nós possamos prosseguir sempre. Quando nós chegarmos lá no mundo espiritual, já pensou se nós nos encontrarmos lá e nos lembrarmos dessas tardes, dessas noites que passamos aqui estudando? Vai ser maravilhoso, né? Sabe o que eu penso, Théo?
Aham. Cada estudo que a gente assiste, participa, que é em grupo, né? Principalmente que em grupo, É. né? Eu acho que é uma pedrinha que a gente vai colocando assim na nossa escada. Sim, sim, sim. Uma É um escadinha, tijolinho. para quê? É. Para um dia nós realmente chegava assim, nossa, agora não é nem pessoalmente, não, né? É espiritualmente, a gente, ó, dá um abração um dos outros. É verdade. A gente vê como aquelas fotos antigas, né, que a gente às vezes guarda naquela caixa e a gente, quando vai olhar, nossa, não tinha noção, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? E aí a gente recorda tantos momentos alegres que é esse do aprendizado. E vamos em frente, sem desânimo. Eu gosto sempre de pensar nessa coisa de Jesus. A gente sempre escuta, né, os confrades falando, porque Jesus é modelo, mas ele está muito à frente de nós. Ele está à frente de nós, sim, porque senão ele não seria um modelo. Mas nós podemos estar nos aproximando dele. Os discípulos não estavam junto dele, tinham tantas imperfeições, assim como nós. Quer dizer, estavam presencialmente, nós agora estamos virtualmente, né? Verdade. Não Não é? vamos colocar Jesus tão longe, não, gente. Sabe por quê? Não, Ele está nos esperando. Tal qual essa figura que tem no fundo aí dos slides, dessa moça de braços abertos de aí, nessa braços inspiração abertos. linda da Larissa, gente. Deixa eu Né? tirar aqui. Colocando para nós aí, né, a nossa busca por Jesus. Ela botou o sol lá no fundo, mãos abertas, buscando o quê? A luz, né? É, Aí vai de novo das músicas, né, Thelma? é A verdade. luz das luzes, como é que é? As luz das, a luz da luz, as luzes das luzes, luzes da luz, segue Jesus. Segue Ah, o Tim Jesus. Valença de novo aí, É, né? Cantando, né? A letra do Tim e do Gladys, me parece. Né? Mas é isso, gente. é A gente não busca. a Tia e a Vanessa, né? Que cantam. Hein? É o O Tia Tim e a Vanessa. Vanessa. Isso. Uhum. Chama Luzes da Luz. É muito Né? lindo, né? Ah, Então é isso, meus amigos. Vamos então fazer nossa prece, né? Você quer fazer ou eu faço? eu posso fazer para você, já que eu não estava aqui no início, eu até não cheguei aqui no início, desculpa, viu, Théo? É que eu Ah, estava fazendo um AF, né? Entrou um AF depois do imaginei, né? Que você Espiritismo, estava eu fui fazendo algum atender. atendimento. E Uhum. na hora que você estava aqui fazendo a prece, que eu estava acompanhando, que a transmissão tinha começado, eu estava fazendo uma prece junto com a companheira lá longe, lá no Oriente Médio, pedindo o quê? Prece para ela, para o bebê e para o noivo. Falei assim, não, vamos fazer. Vamos É, fazer, por que não? isso mesmo. Né? Porque, gente, Jesus, onde quer que a gente queira, vai levar a luz para as pessoas. Né? Então, se você me permite, eu faço. Sim, claro, está permitido. Mestre querido, como é sublime a gente ouvir os teus ensinamentos na interpretação dessa benfeitora Joana de Ângeles. Como Joana tem essa capacidade, Senhor Jesus, de te trazer para pertinho de nós. Não só olharmos vós longe ou preso numa cruz, mas sentir que vós está de braços abertos, sempre nos aguardando, sempre nos abençoando. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção deste estudo. Obrigado, Senhor, pelo esforço de cada um de nós de participar, de comentar, de apresentar esse estudo que nos tem tocado pessoalmente fundo no coração. Porque Joana traz alguma coisa que, felizmente, agora a gente está conseguindo perceber com mais intensidade. Derrame, Senhor, as suas bênçãos de luz sobre esse espírito amigo, tal qual assinado no Evangelho segundo o Espiritismo. Derrame suas bênçãos, Senhor, sobre o nosso querido Divaldo, nos seus mais de 90 anos, mas que psicografou essa obra, que nos faculta agora a oportunidade de estudar um pouquinho mais intensamente. E para nós, Senhor Jesus, com certeza é uma benção. Abençoe todos os nossos companheiros aqui do chat, pela sustentação, pela participação, aos companheiros que vão vir depois e assistir. Jesus, abençoe a todos. E agradecido, Senhor, e na certeza que o teu amparo jamais nos falta, nós pedimos a permissão para dar por encerrado este nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Então, meus amigos, um grande abraço a cada um. Que nós possamos estar, abraço, né? Nós possamos estar aqui agora, na semana que vem. Terça-feira tem estudo, quarta-feira. Terça-feira é o... Semana que vem é Glorinha, hein? Glorinha? Desse estudo. Desse estudo de domingo. Isso. Terça-feira sou eu que vou falar de Jesus de novo, né, gente? Por Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues. Nossa, lição emocionante. Nossa, é mesmo. Esse capítulo é maravilhoso, E na quarta-feira estaremos aí com o Livro dos Médiuns, se Deus quiser. Isso. Então, até lá. Então, fiquem com Deus. Deixa eu ver aqui o... O Espiritismo é uma síntese poderosa de verdades espirituais enunciadas por grandes nomes da virtude e do conhecimento em todos os tempos da humanidade. Os seus postulados vinculam-se aos de Sócrates e Buda, celtas e egípcios, Moisés e, claro, aos do próprio Cristo. No entanto, hoje, com os grandes dramas e desafios que a nossa civilização atravessa, o que a filosofia espírita tem a nos dizer? Ela consegue dar respostas e apresentar caminhos para esses dias tormentosos? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita para refletir, questionar e participar do 3º Congresso do Espiritismo.net nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022, no Rio de Janeiro, que terá como tema central Filosofia Espírita, Ética e Saberes para um Novo Ser.